Olá, cá estamos para mais um Sexta Receita. Desta vez trouxemos uma receita um pouco diferente, um bolo de casamento. Não é normal nós, numa receita, fazermos um bolo de casamento, mas nós quisemos partilhar convosco um desafio que nos foi feito a semana passada, de criar um bolo de casamento para um casamento em que o tema era o tropical. Então nós criámos, eu e o Gonçalo, criámos esta receita e que vamos aqui partilhar convosco, que é a receita que nós utilizamos para fazer este bolo de casamento, que vocês irão ver umas fotos durante este vídeo. Então este bolo é constituído por um biscoito de banana, um cremoso de manga e uma compota composta por banana, maracujá e manga. Para além disso, é também constituído por uma mousse de chocolate de leite. E como nós temos pouco tempo, a receita é longa, vamos desde já começar com o biscoito. O biscoito é um biscoito em que nós vamos utilizar não clara líquida, mas albumina. A albumina é uma proteína da clara de ovo e que nós utilizamos aqui neste caso para criar um biscoito de fruta, em que utilizamos a albumina e água e um puré de fruta, neste caso um puré de banana. Se fosse um puré um pouco mais líquido, com menos extrato seco, nós utilizaríamos só puré. Neste caso, como a banana tem um pouco mais de extrato seco, menos água, tivemos que utilizar também, inserir um pouco de líquido para que a albumina depois bata monte como deve ser. Vamos começar por bater os líquidos com a albumina na nossa batedeira da AEG, que eu já referi. Eu vou já parar aqui para referir novamente que a AEG tem uma parceria connosco, e nós temos uma parceria com a AEG, e que estamos muito satisfeitos com os equipamentos da AEG, quer as batedeiras, porque temos duas, temos a nossa placa de indução e o nosso forno, que nos é bastante útil para aqui as nossas receitas e os nossos vídeos, e mesmo para as nossas para o desenvolvimento de receitas que nós às vezes necessitamos de usar, e o Gonçalo é quem trabalha mais nisso. Depois de termos já a nossa albumina, o puré e a água bem misturados e já um pouco batidos, vamos juntar o açúcar aos poucos para criar um merengue, nossas claras batidas em castelo, como se diz. E temos as nossas claras batidas em castelo, como se poderia dizer. É interessante utilizar a albumina porque permite-nos fazer e criar sabores nos biscoitos que de outra forma seria muito mais difícil. Temos a nossa clara batida em castelo, vamos juntar as gemas, envolvendo delicadamente para que não se perca muito volume. Vamos misturar os pós, a farinha e a levedura, o fermento. Neste caso nós optámos por utilizar uma farinha de arroz porque permite-nos chegar a mais pessoas, ou seja, é um bolo que pode ser consumido pelos celíacos e outras pessoas que tenham alergias, neste caso aos pós, aos cereais. Uma farinha de arroz não refinada, nós sempre que podemos optamos por produtos não refinados, produtos mais naturais. Juntamos aos poucos, envolvendo delicadamente. Como veem, continuamos a ter um biscoito fofo, sem perder muito volume. E, finalmente, vamos adicionar a matéria gorda. Neste caso, optamos por um óleo de coco. Optamos por um óleo de coco porque, para além de ser uma matéria gorda que não tem colesterol, um pouco mais saudável, também não estamos a adicionar sabor animal ao nosso biscoito de fruta. Neste caso, juntamos primeiro um pouco da massa no óleo de coco para que a textura se torne um pouco mais parecida com a da massa, a qual o vamos juntar
e mais facilmente o possamos envolver. Temos aqui, vamos ajudar aqui com esta espátula. E temos já aqui adicionamos, envolvemos suavemente e temos então o nosso biscoito já pronto. Vou optar por colocar num saco pasteleiro e dosificar nos moldes. Neste caso vamos utilizar 3 moldes, porque eu penso que já referi, o nosso bolo vai ser de 3 andares, não vai ser de 7 andares como o bolo de casamento que nós fizemos, mas vamos fazer com 3 andares para também ter algum volume e ter alguma estrutura de um bolo de casamento que normalmente se faz de andares. E dosificamos o nosso biscoito no molde. Neste caso optamos por utilizar um aro e uns moldes de silicone que nos permitem depois utilizar o biscoito nas nossas moldes de mousse. E levamos ao forno já pré-aquecido, o forno AEG, pré-aquecido a 200 graus, em que deixamos cozer alguns minutos. E vamos então agora fazer o nosso cremoso de manga. Temos o puré de manga, a gema de ovo, que juntamos ao puré, metemos no fogão. Entretanto, juntamos o açúcar. Aqui voltamos a utilizar açúcar de coco, é um açúcar que nós utilizamos em quase todas as nossas receitas, porque não é um açúcar refinado. E juntamos a pectina e o estabilizante. Neste caso utilizamos um estabilizante de gelado para emulsionar a água e a matéria gorda e criar uma textura mais cremosa. Como em tudo, como fazemos com pectina, juntamos bem os ingredientes em pó, levamos os líquidos a 40 graus e juntamos, mexendo energeticamente no líquido, deixando ferver para que a pectina possa atuar. São tudo receitas básicas, receitas simples de fazer, mas que funcionam muito bem e em que, neste caso, por exemplo, o elemento principal é sempre a fruta. Neste caso levamos a 84 graus. Temos o nosso cremoso já cozido, vamos inserir o óleo de coco. Neste caso o óleo de coco não está fundido porque, como o cremoso está quente, ele acabará por fundir enquanto nós emulsionamos. Temos já o nosso cremoso emulsionado, vamos então deitar sobre a compota de frutos tropicais que tínhamos feito e que já está congelada. Voltamos a colocar no frio, no congelador, para congelar, para depois inserirmos no nosso bolo. E como vê, temos já aqui os nossos biscoitos cozidos, biscoito fofo, com um cheirinho a banana. E vamos então começar com a nossa compota de frutos tropicais, como eu disse, neste caso, que é banana, maracujá e manga. Temos compota, temos o puré,
É como uma compota normal, muito fácil de fazer, em que o elemento gelificante irá ser a pectina. Vamos juntar um pouco de glucose. O açúcar misturamos já com a pectina e juntamos aos 40 graus. Vamos fechar o micro-ondas, que foi o que eu fiz. Vamos ligar a nossa placa de indução, AEG, claro. Temos os nossos purés já a 40 graus. Voltamos a misturar bem o açúcar, neste caso um açúcar de coco não refinado, com a pectina e juntamos, mexendo para que a pectina não crie os grumos. E levamos a ferver alguns segundos. Temos já a nossa compota fervida, vamos colocar num recipiente. Juntamos um pouco de sumo de limão e trituramos sem juntar ar. Depois é só dosear nos nossos moldes e então de seguida levamos a congelar. E vamos então fazer agora a nossa mousse de chocolate de leite, um chocolate de leite da Melgão Cacau e Chocolates, claro, como não podia deixar de ser, de 48% de cacau, um chocolate de leite que já tem uma percentagem significativa de cacau. Colocamos as gemas na nossa batedeira AEG. No outro temos já aqui as natas que também vamos pôr a bater, ou seja, melhor que uma batedeira AEG, só mesmo duas batedeiras AEG, que nos permitem esta facilidade de trabalho. Esta é uma mousse pata bomba, porque feita à base de gema de ovo. Aqui temos uma calda de açúcar em que utilizamos um açúcar de coco com água e cozemos a 121 graus e que vamos juntar aos poucos sobre a nossa gema já semi-batida e esperamos que bata até arrefecer. Temos então já as nossas natas batidas esponjosas, temos a nossa gema com o açúcar cozido, temos a gelatina e temos o chocolate Piura Blanco 48%. Vamos começar por juntar um pouco das nossas gemas com a mousse, fazemos uma emulsão. Juntamos um pouco de natas. As restantes natas envolvemos já delicadamente. Vamos juntar a gelatina, tal como fazemos sempre. Vamos tentar aproximar as texturas, ou seja, um pouco da textura mais cremosa na textura mais líquida. E depois juntamos então, depois das texturas estarem similares, juntamos e envolvemos. E finalmente juntamos a restante pata bomba à nossa mousse e envolvemos delicadamente para não perder volume.
Depois é meter num saco pasteleiro e dosear nos nossos moldes. E já temos aqui todas as nossas receitas para terminar a montagem do nosso bolo. Vamos então, a ver se eu não me sujo. Vamos então começar com a mousse, temos depois aqui o biscoito e temos aqui o cremoso e a compota. Começamos por colocar um pouco de mousse no fundo dos nossos moldes. Vamos deixar aqui para que não. Colocamos o nosso cremoso juntamente com a compota. Preenchemos as laterais com a mousse, um pouco por cima. Inserimos o biscoito e levamos então a congelar. Temos já os nossos bolos pré-glaciados com uma mistura de chocolate branco e óleo vegetal, 30% de óleo para o chocolate, faz-se uma pré-glaçagem, quer por causa da cor, quer para dar uma textura também crocante, e então vamos glaciar o nosso bolo com uma glaçagem de branca. Temos o nosso bolo já glaciado, vamos colocar aqui neste ambiente tropical, vamos decorar com umas folhas, umas borboletas, e este foi a nossa receita desta sexta-feira. Continuem a ver todas as sextas o nosso Sexta à Receita. Não se esqueçam de deixar um gosto no nosso vídeo, de partilhar, se for o caso disso, se puderem, e continuem a seguir-nos no Instagram, no Facebook e subscrevam o nosso canal do YouTube, porque todas as sextas haverá um Sexta à Receita.